Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Laís Miranda e hoje eu estarei mediando o primeiro episódio do nosso podcast Nossa Amazônia, que é um podcast realizado pela Associação Nossa Amazônia, que é mantenedora da Escola Agroextrativista do Carvão, com parceria com a DWK Academy e o Projeto Saúde e Alegria. Nesse primeiro episódio, a gente tem como objetivo conhecer um pouco o trabalho da Escola Família Agroextrativista do Carvão, como também da Associação Nossa Amazônia e todas essas atividades e projetos que são desenvolvidos por eles. Hoje eu estou aqui com Joaquim Belo, coordenador geral da ANAM e da EFAC, e Dalva Miranda, presidente da Associação Nossa Amazônia. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos também aqui hoje no nosso episódio. Eu gostaria de começar a nossa conversa fazendo uma introdução sobre como começou o nosso trabalho aqui, como que começou a escola, de onde surgiu a ideia de uma escola-família aqui no Distrito do Carvão, como se deu esse início do trabalho. Bem, bom dia. Bom, a Escola Família aqui do Carvão, a Escola Família Agroextrativista, ela é consequência de um processo. A questão da educação para a Amazônia, a educação para as comunidades é uma coisa muito nova, né? E essa carência, esse vazio de escola, primeiro fez com que o movimento sindical, as organizações comunitárias, né, lutassem por uma escola, né? E essa escola muito com a identidade do próprio povo. Uma coisa é você ter uma escola, isso já foi uma luta, a gente contar com isso. Segundo, ter uma escola que tivesse minimamente uma característica que dialogasse com o contexto da vida das pessoas, né? Então isso se dá aí nos anos 80, né? Todo esse movimento a nível de estado do Amapá, né, que fez com que tivesse nesse momento agora 5 escolas comunitárias, 5 escolas família aqui no estado, e essa especificamente aqui, ela tem ela nasce ali no 1995. Foi quando houve um movimento político em torno disso para criar a escola, não é? Porque a escola primeiro ela nasce da vontade das pessoas e você começa a construir ela na mentalidade das pessoas. Eu gostaria de saber qual foi o primeiro contato de vocês com a Escola Família, não necessariamente a do Carvão, mas contato com a pedagogia da alternância, com todo esse trabalho de educação rural. Bom, no caso aqui do Amapá, ali com a criação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, esse desejo pela educação sempre foi muito forte na luta dos trabalhadores. E aí, na fundação do sindicato, ali no início dos anos 80, eles já vinham defendendo isso fortemente nas suas bandeiras de luta. E quase toda a luta, todos os segmentos do rural, sempre essa pauta muito debatida. E na fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Estado do Amapá, o Sintra, através também da igreja, eles descobriram a experiência do Espírito Santo. E na época organizou-se uma missão do Estado do Amapá aqui, liderada pelo Pedro Ramos, Tomé Belo, Beneditão, o Paulo Edilson, um grupo de liderança daquela época, para fazer uma visita no Espírito Santo, para conhecer essa experiência. E nessa visita resultou logo uma primeira parceria, que foi mandar jovens do Amapá para estudar no Espírito Santo, né? E com 2 objetivos, né, da ida desses jovens, né, que o primeiro foi em 84, acho, 85 começou a ir os jovens, eu sou da turma de 87. Então tinha 2 objetivos ali para esses jovens: estudarem e retornarem para implantar nossas escolas comunitárias no Amapá e ajudar na luta do movimento social, que naquele momento quase 100% dos trabalhadores rurais não sabiam ler e escrever, eram analfabetos. Então era uma aposta em alguém que aprendesse a ler e escrever, né, para fortalecer a luta do movimento social. Então esse vínculo se inicia aí, com essa parceria com a Escola do Espírito Santo, e no momento que essa parceria se estabelece, o próprio movimento sindical aqui começa a lutar para ter as escolas aqui. E essa luta do movimento sindical aqui constrói uma parceria com uma entidade chamada AIS, na Itália,
que financia a primeira das escolas famílias, que foi a construção da Escola Família do Pacuí, a construção da Escola Família da Perimetral Norte e uma no Rio Coqueiro, no Afuá. Então, essas 3 escolas nascem fruto dessa parceria. Não é? E eu, por isso que os jovens que foram até 87 para o Espírito Santo se tornaram fundadores das escolas. Porque quando eles retornavam, eles iam fazer um trabalho de internalizar na comunidade o que era uma escola família. Por exemplo, eu vinha de férias, eu fui para o Pacuí, ficamos várias semanas lá, conversando as comunidades, falando de escola família, como era que funcionava, os instrumentos da pedagogia da alternância, como era que isso funcionava, para a gente colocar a escola na cabeça das pessoas. Enquanto isso, já estava chegando o financiamento para construir o prédio. Né? Porque o prédio é só um prédio, mas a escola mesmo, ela é uma concepção política. Né? E aí nasce a Escola Primeira do Pacuí. Só que a AIS, na época, ela mandava o dinheiro, mas ela, por entender que pudesse haver certa dificuldade na execução administrativa, por série de fatores, ela mandava os seus missionários para vir gerir esse dinheiro. Então, os primeiros missionários vieram justamente para fazer gestão desse recurso e construir os espaços físicos e a gente construindo politicamente a Escola Família junto no mesmo processo. É assim que nasce as escolas Família do Amapá, né? O teu primeiro contato com a Escola Família? O meu primeiro contato com a Escola Família foi quando eu vim morar na comunidade do Carvão, uns 30 anos e pouco, e o meu filho, que veio comigo, estudou na Escola Família do Carvão. Para mim era uma coisa muito nova, uma escola que conseguia reproduzir um universo real. E a minha experiência particular, a partir do meu filho, foi muito importante, porque despertou no meu filho, que não vinha do meio rural, um sentimento muito grande do olhar para o outro e da percepção que o mundo não era igual. Tipo assim, rompeu na cabeça dele aquele mundo particular que ele tinha e ele passou a olhar o colega, passou a olhar outra cultura, passou a conhecer outras realidades. Essa experiência para mim ela foi determinante para continuar até hoje como voluntária de um projeto desse de Escola Família. Eu percebi o resultado positivo na humanização, no olhar, a partir da experiência do meu filho. Então, o meu primeiro contato com a Escola Família foi um contato decisivo para eu tomar uma decisão pessoal de continuar apoiando esse tipo de projeto, por tudo que representa e um pouco mais. Como nós já falamos anteriormente, a Escola Família Agroextrativista do Carvão, ela segue a pedagogia da alternância. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como é essa aplicação da pedagogia da alternância na Escola Família, como é que ela acontece, e hoje qual é a abrangência e a visibilidade que a Escola Família tem nas comunidades. Tá. A influência, no caso. Também. Bom, primeiro, o trabalhador rural, assim, seja ele agricultor, seja extrativista, seja o pescador, toda a sua atividade está no contexto do seu conjunto de família. Então, no meio rural, as famílias convivem com as suas atividades do cotidiano, onde tem tarefas que é de todo mundo, tarefa de acordo com a capacidade de todo mundo, que a gente constrói a família a partir de tudo que a gente vai fazendo, né? Então, toda a construção da família, a construção do seu modo de vida, a construção de tudo. E a escola, compreendendo isso, constrói uma pedagogia que não rompesse com isso. Por isso que aqui nós temos 15 dias na escola e 15 dias na família. Ou seja, os 15 dias que está na família, as crianças têm as suas atividades pedagógicas que eles levam para casa, mas também eles vão continuar contribuindo com a sua família lá, porque a família, essa é a composição das coisas na família. Segundo, são os 15 dias aqui na escola. Para isso, a gente tem instrumentos próprios para fazer isso. A pedagogia da alternância, ela adota uma filosofia muito própria.
Nós temos nosso PPP, o Centro Referencial, tudo isso que são ferramenta orientadora. Mas do ponto de vista de você praticar, nós temos ferramenta própria para isso. Porque a Escola Família trabalha com a construção do conhecimento. A gente se esforça muito para não fazer repasse de conhecimento, mas construir. E construir tem que ser com a base do conhecimento que a família tem, que a comunidade tem. Então a gente tem que compreender esse universo comunitário, compreender esse universo familiar, né? Compreender todo esse contexto territorial, e isso você vai se utilizando para organizar o processo de ensino e aprendizado na escola. Esse ensino-aprendizado é tanto para o aluno quanto para o professor, porque no contexto de vida a gente aprende e ensina todos os dias. Então eu acho que a pedagogia da alternância, com as suas ferramentas, com os seus instrumentos, tem todo esse modo muito próprio de fazer as coisas, né? Um outro aspecto muito importante da pedagogia da alternância é um aspecto social riquíssimo, pela ausência, a oferta de vagas em escolas nas comunidades. Existe uma migração muito grande de comunidades inteiras que saem das suas casas, das suas comunidades, para procurar cidades mais próximas, para levar seus filhos nessa faixa etária para estudar. Santana, Mazagão, Macapá. Uma criança e um jovem que sai nessa idade para conviver em outro ambiente compromete o fortalecimento de vínculo familiar. E muitas vezes implica, inclusive, numa questão de segurança alimentar. Porque uma criança da sua comunidade, que ela produz, que ela tem a floresta, que tem o açaí, que tem o peixe, que tem o camarão, que tem as frutas, e que tem principalmente o fortalecimento da família, os pais perto, certamente vai crescer uma criança mais segura. Então essa alternância de 15 dias na escola e 15 dias na família tem esse aspecto, que ele não é técnico, mas ele é um aspecto socioafetivo muito grande. A criança não perde sua cultura, não ignora lá os seus avós, a sua ancestralidade, a sua própria comunidade. E entre as ferramentas, esse fortalecimento de vínculo familiar, ele é transversal, porque não vai se construir comunidades fortes, não vai se trabalhar a preservação de cultura, de biomas e tal, se a escolarização e se a educação não remeter o aluno para isso. Então, numa realidade amazônica, que ofertas de vagas são difíceis, e o aluno sai para procurar periferias de capitais para estudar, é um prejuízo que não cabe no relatório técnico, mas que ele é muito forte para a vida da criança, para a vida da família, para a sociedade em geral. É uma coisa que eu acho bastante interessante, que até o Joaquim já citou anteriormente, é justamente como é construído o conhecimento não repassado. Então, essa valorização do conhecimento ancestral, do conhecimento ali da família, como existe essa troca, né, da escola com a comunidade, e como isso forma um laço de confiança entre a escola e a comunidade, que acaba fortalecendo esses indicadores positivos que a escola-família tem, né? Exatamente, excelentes indicadores. E alguns indicadores, por exemplo, ele vai no contrafluxo de indicadores até nacionais, por exemplo, evasão escolar, muito pouca mesmo, insignificante. Aproveitamento escolar, muito bom também. E o outro aspecto, o envolvimento da família no contexto escola, nesse tempo escola, nesse tempo família, considerando que o Joaquim falava que o analfabetismo ele era muito grande, e da pandemia para cá o analfabetismo cresceu, o analfabetismo funcional, muita gente parou de estudar, muitas pessoas formaram novas famílias. Esse aspecto pós-pandemia também, no contexto dessas comunidades que são um pouco mais distantes, que ficam fora desse radar oficial, vacinação. Por exemplo, aqui a pedagogia da alternância permite à escola ter um cuidado muito grande com o aspecto da vacina de todos os nossos alunos. Algumas coisas tão simples
um direito tão elementar que às vezes na comunidade é inacessível. Então a pedagogia da alternância, nessa conversa com família, ela fortalece, desconstrói muito também aquele conceito, eu quero que meu filho estude e pense ser alguém na vida. Porque se ir e vir, essa convivência, essa troca de experiência, constrói também na cabeça da família que eles são muito importantes, por estarem ali naquele bioma, cuidando daquele pedaço de terra, cuidando daquele rio, vivendo harmoniosamente essa relação floresta, rio e pessoas. E a construção de que tudo é pedagógico, né? E do que eles tudo fazem é pedagógico. Tudo muito pedagógico. E o que eles fazem lá nos ensina aqui. E assim... Eu acho que tem uma coisa assim, Laís, muito, muito importante, assim, que a gente trabalha enquanto escola, e essa reconstrução a partir de 2018 para nós está sendo fundamental, é fortalecer alguns princípios, alguns valores que o sistema vem destruindo na cabeça das pessoas, né? E aí eu falo um pouco assim do solidário, do humano, coletivo, da família, né? Porque para nós aqui a primeira escola é a família, a primeira escola é a comunidade. Se a gente não compreender bem o que é a família, o que é a comunidade, nosso trabalho aqui na escola de complemento de formação e de educação pode ser comprometida, porque se eu recebo aqui 150 jovens vindo de diversos lugares, de diversas comunidades, de diversas famílias, obviamente que esse jovem traz consigo tudo que ele absorveu do seu meio de vida. Quer dizer, nunca 100% deles às vezes vem com algumas coisas que precisa reconstruir com eles esse pensamento. Então, conhecer a família, conhecer a comunidade, construir isso com ela, primeiramente, é fundamental. Ninguém faz educação assim sem a família, né? Se a educação não reconhecer que a família é a parte mais importante, claro que aqui eu fico aqui com 15 dias com os alunos. Outros 15 dias eles estão lá. Mas os 15 dias que eles estão aqui, esses meninos também são subjugados a um sistema. Então, fazer educação, primeiro é entender que você tem um desafio de entender o universo familiar, o universo comunitário, o universo territorial. Isso é uma parte para eu poder fazer meu trabalho aqui dentro da escola. Outra coisa é entender que esse jovem também está subjugado a um sistema, principalmente no momento de hoje. Eu tenho mídia para tudo. Então, que eu tenho que disputar a cabeça desse menino com tudo que ele está absorvendo também fora da escola. Então, se a gente não reconhecer que fazer educação hoje, a gente reconhecer que a cabeça dos jovens, de todo mundo, é disputado por tudo que está em torno dele, eu não vou fazer educação. E eu tenho que trabalhar esse modo de vida para ele se apropriar da sua cultura e do seu ambiente, que é o rico que ele tem. Fora disso aí é fantasia. Ele se sente valorizado, né? Fora daí é uma grande fantasia, um grande sonho que ele pode perseguir. Mas a realidade concreta do sonho dele está na sua família, está na sua comunidade, está no seu território. Então, daí ele pode partir por onde ele quiser, mas olha que ele absorve isso, que ele domina o valor cultural que ele tem enquanto família, enquanto comunidade, tudo o que o cerca, aí ele pode dar o passo que ele quiser na vida. Então, eu acho que esse é o grande trabalho que ele tem em construir a nossa construção do conhecimento com essas bases muito claras para poder influenciar de uma forma concreta, né, principalmente nessa conjuntura que a gente está vivendo, né, na educação brasileira e no mundo, né, que a gente parece que está perdendo até o estímulo pela leitura, pelo conhecimento, né, se perdendo um pouquinho dos cliques, né? Sim, é muita informação o tempo inteiro consumindo, né? Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês, a escola, no próprio nome já diz família, e a gente falou bastante sobre essa importância, né, desse laço de confiança entre a escola e a comunidade. Eu queria saber qual é o papel da comunidade na escola família. Bom, por se tratar de uma escola comunitária, não podia ser diferente de não ter a participação direta dos pais dentro da escola. Então aqui a nossa gestão aqui dentro da escola ela é simbólica, porque tudo que é feito dentro dessa escola é a partir de diretrizes que é dada pelos pais.
né? Aqui nós temos as 2 assembleias anuais e, quando necessário, a gente convoca a assembleia para debater os nossos desafios, né, que ele tem, as nossas propostas aqui dentro da escola. Então, a assembleia de início de ano é uma assembleia que vai dar as diretrizes de como nós vamos trabalhar durante o ano, cara, nosso tempo de duração do ano letivo e tal, que a gente... a questão do calendário para nós é diferente, né? Nosso calendário não é o início, não é o iniciar e terminar. Nosso calendário é muito mais do que isso, né? Então isso se discute com as famílias. E todos os compromissos que são assumidos é que vão fazer a gestão do dia a dia da escola, né? Porque tem a associação dos pais, né, que é uma coisa, né? Então, a partir de 2018 a gente cria uma entidade nova, que é a Associação Nossa Amazônia. Elas são diferentes, são 2 associações com caráter diferentes. A Associação dos Pais, que reúne os pais em torno das diretrizes, em torno das grandes decisões, e a Associação Nossa Amazônia, que é a entidade que pega isso e opera. Ela é uma entidade de caráter técnico já, que junta pai, mas também junta pessoas técnicas, para a gente dar conta de processos administrativos, gestão financeira, coisa que teria um pouco de dificuldade se fosse com a associação de pais, simplesmente com nossos agricultores, pescadores, extrativistas, que têm os seus afazeres lá. Então a gente criou uma nova entidade com um perfil que juntasse os dois, para que tivéssemos técnicos operando as partes administrativas e financeiras. Então, os pais são fundamentais nisso, que são eles que tomam as grandes decisões. Tudo que o filho faz na escola aqui, do ponto de vista da rotina, do dia a dia, tudo é compromisso assumido com os pais e que também está adotado na filosofia da pedagogia da alternância. Ou seja, a criança dentro da escola, ele tenta reproduzir o máximo do que ele faz na família. Porque na família o aluno acorda, lá na família dele, acorda, os pais já distribuem suas tarefinhas de acordo com a capacidade de cada jovem, de cada criança, todo mundo vai fazendo as suas coisinhas, né? E vão convivendo ali, hora do almoço, hora de fazer as coisas, hora de jantar, hora de dormir. Então aqui a gente tenta reproduzir o máximo do que eles fazem na família. Claro que reproduz muito o que tem na família, com espaço também nas nossas aulas, para que a gente, que aqui é uma escola, então a gente reproduz a família, mas também reproduz aqui a construção do conhecimento. Então essa rotina do dia a dia é fundamental. Então, a hora de acordar, 5h40 da manhã, fazer as atividades pedagógicas de limpeza e tudo, depois tomar o banho, tomar café, ir para a sala de aula. Então nós temos toda uma rotina, hora do lanche, hora do lazer, esporte e tal. Temos toda uma rotina, né, que ela se organiza de acordo com cada momento. Ela não é uma coisa engessada. É um processo necessário quando tu reúne quase 100 alunos, 90, 80 alunos durante 15 dias. Tu tem que ter regramentos, tu tem que ter uma estratégia para conduzir, porque tu está vendo aí pessoas diferentes, como o Joaquim colocou, que vêm de ambientes diferentes, vêm de comunidades diferentes, de hábitos diferentes. E isso aí não deixa de ser uma grande escola para todos nós e para eles mesmos. Sim. Porque você fala Amazônia, você fala território, diria que o menino lá do Castanhal, ele não sabe a vivência do Açaizal, no mesmo território. O menino do Açaizal que nunca viu um Castanhal. Então isso aqui acaba também traduzindo um mini-mundo. Um mini-mundo que tenha seus regramentos, que tem os momentos de disciplinar, o que vai fazer, conduzir essa rotina. Numa escola que a cada 24 horas um monitor e uma monitora ficam na escola durante 24 horas para acompanhar à noite, porque quando tu fala isso, a gente precisa falar também de legislação, a gente precisa falar de protocolo de salvaguarda, que durante 15 dias a escola é responsável por tudo que acontecer com o aluno aqui, seja no aspecto uma doença, uma queda, um pequeno acidente. Durante esses 15 dias tudo é responsabilidade da escola. E a cada 24 horas fica um monitor e uma monitora para fazer esse manejo, para fazer
e que põe em prática a sua gestão compartilhada. Exatamente. E não só a gestão compartilhada, como não só da parte do aluno, mas da parte dos monitores, eu posso supor como um treinamento para a pessoa ser uma liderança, para a pessoa saber tomar decisões. Exatamente, Laís. Exatamente. A cada 15 dias tem um representante de aluno que está sendo coordenador daquela sessão. Os demais alunos. É assim, é diferente, é desafiador, mas é muito bom. Mas esse fazer coletivo, eu acho que é a grande riqueza, né? Porque ao mesmo tempo que o aluno está estudando, está aprendendo, está descobrindo, ele está aprendendo a ter uma liderança também. Isso vale também para o monitor, para o professor. Porque o professor ele também nunca foi uma liderança, mas ele vai sendo formado nesse processo também, se tornando uma liderança, porque liderar um processo de 24 horas numa escola com 120 jovens, por exemplo, depende de você liderar isso. Você tem que ter uma capacidade de convivência, de relação. Diálogo, principalmente, muito diálogo. Com o olho de todas as coisas. Então, isso é muito importante para o aprendizado de ambas as partes, né? Até porque a diversidade é muito grande. Por exemplo, numa sessão, eu tenho aluno evangélico, eu tenho aluno católico, nós temos alunos homossexuais. E tu pegar isso tudo nessa faixa etária, que é desafiadora, e conseguir fechar um ciclo de 15 dias, 6 meses, de um ano, no final disso tudo, sem tu ver um caso de homofobia, sem tu ver um caso de intolerância religiosa, isso é um indicador formidável. Numa sociedade hoje que disputa tudo, que exercita ódio, que exercita diferenças. Então a gente pode dizer que uma das maiores riquezas num processo como esse é tu aproximar juventude diversa num ambiente coletivo. E uma particularidade que eu acho bem interessante da Escola Família do Carvão, pelo menos não tenho vivência com as outras, mas de como os alunos que a gente forma aqui, eles têm um senso crítico muito apurado, eu acho isso muito interessante. Eles sabem que a opinião deles vale e eles sabem colocar a opinião deles, porque toda vez que a gente recebe uma visita aqui, todo mundo sai encantado com os nossos alunos, né? Porque eles levantam a mão, eles fazem perguntas, eles são participativos, são responsivos também. Então acho que isso é um indicador muito legal. Esse é um exercício muito grande de quem tem coragem de ser desafiado e fazer uma escola desse modelo. Como o Joaquim muito coloca, a gente não está aqui escolarizando. Formação integral é um sonho, tá? São nichos de mundos que a gente tenta falar de igualdade, empatia, sororidade, isso tudo, que não é uma campanha, que às vezes lá numa escola regular vai a campanha do 18 de maio, do Dia da Mulher. Aqui é uma vivência, que a gente convive com a menina que chora porque vê o pai espancar a mãe. Aqui a gente acolhe a menina que sofreu um abuso sexual. Aqui a gente fala... Se não fosse denunciado de outra maneira. Né? Exato, acaba sendo um canal. Aqui a gente abraça o menino que sofre porque o pai bebe muito. Então isso é fazer vivência coletiva, isso é humanizar, isso é desenvolver afetos e, acima de tudo, dizer que cada um de nós é responsável por melhorar a sociedade. Não é sentar numa cadeira ou numa tecla de computador e ficar fazendo militância online para o mundo melhorar. É a gente se doar, é a gente caminhar junto, é a gente abrir os braços. Eu acho que tem uma coisa que é bem importante. Qual é o indicador que a gente quer? Não é? Eu acho que nós, quanto Escola Família, nosso indicador, a gente trabalha para ser diferente. Porque eu não quero só ser um número. Ou seja, entrou uma turma de 35 alunos, daqui a pouco a gente saiu. Então, atendeu tantos alunos. Eu acho que não é esse o ponto. Não sei isso, né? O que nós queremos no indicador? Que humano que nós queremos formar? Que pessoa nós queremos formar?
Eu acho que isso é um indicador muito importante, né? Por isso que o que menos se preocupa é com o calendário. O calendário é quando começa e quando termina. Agora, aí, nesse intervalo, o que a gente está fazendo para ter um bom ser humano, para ter um bom profissional, uma boa pessoa? Eu acho que isso aí, né? E como eu olho para o processo, né? Porque quando eu olho para a educação, por exemplo, hoje, a gente preparou, as escolas se prepararam para trabalhar, olho para a Amazônia, vamos olhar para a Amazônia, por exemplo, que a legislação brasileira diz que na Amazônia eu tenho que conservar 80% e vou ter 20% para o desenvolvimento. Então, a educação, a ciência se preparou para trabalhar 80%, ou seja, 20%. 80% de onde estão as nossas comunidades, que são os territórios tradicionais, terra indígena, que onde está essa riqueza, pouca coisa é olhada. E quando a escola vai, ela vai com a mentalidade dos 20%. Ou seja, quando a escola vai para o meio rural, né, ela vai com um caderno escolar, que chama o livro didático, formulado para os 20%. E nossos territórios tradicionais, né, a nossa riqueza, ela não consegue ser enxergada. Eu acho que, quando eu falo assim, que tem que começar pela vida da comunidade, pela riqueza que ela tem, para poder formular um conhecimento e fazer a valorização e a gestão disso. Como é que eu vou fazer gestão do meu território, com a riqueza que eu tenho, se os meus ensinamentos não estão com essa vocação, estão vocacionada para uma outra coisa? Eu acho que isso é um grande desafio, não é, que a gente tem enquanto escola-família. Então, nós temos focado aqui nos nossos instrumentos, no nosso fazer, na construção, para que a gente chegue nos nossos territórios tradicionais, nos nossos modos de vida, nosso jeito de ser. E aí, sim, Laís, uma escola que está aqui hoje, a gente tem o censo escolar, a gente tem tudo que regula o INEP, mas a gente está aqui olhando, a gente está olhando para o céu, a gente está olhando para a mudança climática. Eu não posso achar que eu vou continuar trabalhando com os alunos de território, a geografia que está aí colocada. A gente está falando sim, essa escola aqui há 3 anos fala de água, fala de preocupação com o recurso hídrico. Essa escola aqui discutiu o sumiço do camarão do rio, mudança climática, né? Porque aí já era lá 3 anos atrás, não se falava tanto de mudança do clima, mas já estava se sofrendo aqui, com o açaí secando no pé, o camarão sumindo do rio, a mandioca amolecendo na terra. Então, 3 anos atrás já se falava disso aqui. Não era nenhum dado científico, era a oralidade que trazia aqui para dentro da escola. E a gente olhava para isso e transformava em quê? Em conhecimento. Lembro que quando se falava de praga de mandioca, ninguém se falava em barreira sanitária. E essa escola saiu daqui, foi lá para uma região dentro do nosso território, que é o maior produtor de farinha dessa região, falar de barreira sanitária, do cuidado que tinha que ter. Então, essa escola viva, essa escola antenada com o que está acontecendo, e uma escola preocupada. Não quero que chegue assim muito para o nosso aluno que já é impactado por tantas e outras situações, territórios que ainda não têm água potável, territórios que ainda vivem situações que se espera, né, um dia sejam resolvidas, mas que aqui são recebidos com esse olhar do desafio, com esse olhar do eu posso, porque se tu te interessar, se tu conhecer teu território, se tu te debruçar, tu pode ajudar a estar resolvendo. Não é mais essa geração que senta, fica esperando alguém vir fazer. É dizer, não, essa terra é nossa, esse rio é meu, e o que é que eu vou fazer para tomar conta disso aqui com qualidade, com eficiência, para prolongar a minha vida melhor no mundo que eu vivo. Acho que a escola, ela tem que ser aliada da comunidade, aliada da família, aliada do território, para evitar o desafio que ele tem. Sim. Ela tem que ser aliada para buscar solução para os seus desafios e seus problemas. Eu ia citar agora, porque de tudo que a gente falou,
dá para perceber que desde a fundação a escola tem um papel político e social muito forte. E que a invisibilidade, talvez, de setores que não teriam quem fosse atrás desses direitos ou o que fazer, porque o resto da comunidade invisibiliza mesmo. E eu acho que esse é um papel muito ativo da escola. Principalmente essa política pública de direitos alimentares, como violência doméstica. Todo o respeito que nós temos por todo o esforço que o Brasil, que já tem legislação, o Brasil já tem assim, muita coisa bacana, mas que não funciona para a gente. Por exemplo, diz que 100, diz que 180, pede uma pizza e coloca, isso aqui não está para cá. Isso aqui não está para cá, porque nem telefone pega, né? Tu pega a internet. E se pegar, a distância é tão grande que ninguém vai chegar lá tão rápido, a ponto de salvar. Então a gente tem que apostar em quê? Na formação continuada, na construção da consciência e principalmente na denúncia. Os territórios são muito grandes, fica muito à mercê. E essa escola, de fato, ela é um porta-voz, ela é uma... Não gosto de porta-voz. Essa escola, na verdade, é uma voz muito grande de tudo que nos chega. Se tu for pegar, quase toda semana chega uma situação aqui e essa escola encaminha. Coisas elementares, como situações, por exemplo, essas doenças novas de depressão, ansiedade. Nossos jovens, nossos territórios também são afetados. Mas há, por parte da família, uma ignorância muito grande a partir disso aí. E a gente não pode tem urgência em tratar isso. E essa escola sai, vai conversar com a família, vai explicar, vai debater. Porque tudo que eles têm, às vezes, para resolver isso é religião. E aí a pessoa que está cometida de uma depressão, de uma ansiedade, ela não vai ficar boa porque alguém orou na cabeça da menina. Então, esse também é um papel dessa escola, de ir lá convencer, dizer e depois ir buscar. Porque, infelizmente, nasce direitos tão elementares como o pré-natal, o NASF, dificilmente chega nessas comunidades. E se chegar, vai um dia no mês, só vai daqui com 2 meses. São ações. E ações, elas não confluem com a vida diária das pessoas. Então, essa escola também é isso, porque durante 15 dias aqui, as pessoas se abrem, as pessoas conversam. E aqui, a escola volta até lá. Acho que a escola, quanto instituição, ela se junta com a instituição da família, com a instituição da comunidade, com a instituição do território, né? Com tudo essa riqueza e esses desafios, né? Então ela faz parte disso. A escola tem que ser parte desse processo, né? E construir esse caminho junto, não é? Porque também tudo isso é pedagógico, não é? A escola não tem que ensinar nada. A escola tem que aprender e fazer junto com as pessoas. Eu acho que esse é o caminho, né, mais eficiente que a gente tem, é quando a gente constrói junto, fazendo junto, né? Porque o que ensina não é o que você manda fazer, é o que você está fazendo junto, né? Que está construindo junto. E essa é uma riqueza muito grande dessa escola, que, por exemplo, a presidente, o coordenador geral, o monitor, a cozinheira, a gente consegue estar fazendo junto, porque a gente não exercita muito aqui hierarquias. Num projeto desse não cabe. Cabe sim a responsabilidade escalada. Eu sei da minha responsabilidade, dentro do meu papel. Mas no contexto, no dia a dia, eu sou mais um ouvido, eu sou mais um braço, ele é mais um ouvido, ele é mais um abraço. A gente é mais caminho. A gente é mais caminho do que destino. Porque os caminhos são diários, os problemas são diários, as alegrias são diárias também. A festa da comunidade, a cultura da comunidade. Tanto é que essa escola tem um calendário cultural de todas as festas que acontecem naquelas comunidades. Porque se meu aluno está no meio da sessão e lá está sendo realizada a festa de 200 anos que o bisavô dele começou, ele tem que ser dispensado para ir para lá. Ele não vai ficar preso aqui porque tem uma prova de matemática. Não, ele tem que ir para lá. Porque a matemática ele aprende, ele reaprende. Mas ele pode ser a geração que pode quebrar a cultura,
que está desde o bisavô daquela comunidade. Então essa escola tem que ser assim. Ela tem que ser viva, ela tem que estar atenta e ela tem que ter mais ouvidos e braços do que às vezes boca. Bom, do ponto de vista do funcionamento, né, primeiro a gente tem que reconhecer que esses jovens têm sonhos, né, também, ou mesmo muita coisa na vida. Por mais que a gente trabalhe para fortalecer o máximo do seu território, das suas vivências, da sua cultura, do seu modo de vida, né, eu tenho que entender que esse jovem também pode querer fazer outras coisas. Então ninguém pode ser egoísta de não reconhecer isso e não trabalhar de forma que a gente certifique isso. Por isso aqui nós temos nossos currículos comuns, né? Tem a matemática, história, geografia, português, né? Biologia, física, temos tudo isso do currículo comum e temos a parte diversificada, que é essa que dialoga com a vida deles, com o fazer deles, né? E no caso também, essa do currículo comum, ela reforça o currículo diversificado, porque a matemática tem que ser uma matemática aplicada, porque o menino tem que saber o tamanho da sua colocação, tem que medir muito bem, calcular isso tudo, ele tem que aprender a medir a sua riqueza. Então a matemática vai servir para a vida prática dele, né? E o português não é diferente. O menino, quando vai se comunicar, ele vai precisar se comunicar bem do que ele faz, como ele faz. Então o currículo comum ele é utilizado para reforçar todo um currículo particular, assim que esse diversificado. Então esses dois currículos se complementam. Então esses dois currículos precisam estar juntos, né? Por isso que o nosso componente curricular aqui, ele está alicerçado nas cadeias de valor. Ou seja, toda a nossa instrumento vai estar baseado nessas cadeias de valor. E a partir daí todo esse currículo comum vai enriquecendo esse processo, né? Para poder você estar valorizando o que ele tem, quanto território, quanto comunidade, quanto produção, quanto organização e assim por diante, não é? Então esse nosso fazer, ele reconhece os dois mundos, que no mundo vira um mundo só depois, mas totalmente certificado, né, com todas as normas e regras da legislação brasileira. No caso, nós já temos professores que são ex-alunos. Voltando a olhar para o nosso território, tem inúmeros ex-alunos que atuam nas comunidades, como professores, como técnicos de extensão rural. Alguns são empresários até na capital, mas mantêm suas terras, seus terrenos, essa relação com sua família. Então a escola, ela é uma escola que trabalha, como o Joaquim colocou, toda a parte curricular convencional. O diferencial é a parte diversificada. E uma coisa que eu acho interessante, só que eu lembrei aqui agora, que às vezes a criança que está aqui, a família dela vem desde o avô, que toda a linhagem passa por aqui. Exatamente. Eu acho isso uma coisa tem caso que a gente está na terceira geração. Que demonstra a confiança que as pessoas têm. Sim, já é uma marca, né? Eu acho que como existe uma certa crise social, não é? Quanto da droga, da violência, uma série de coisas, né, ultimamente, né? E aí ter se esforçado para a escola não ser enxergada dessa forma, ou seja, passando a ser um reformatório, né? Porque tem chegado o caso assim de, eu não dei mais conta do meu filho tem uma série de problemas, dá para ver se dá um jeito nele aí? Não é uma escola para isso, não é uma escola normal. Né? Então que as famílias que tiveram alguma dificuldade, né, de lidar nesse processo, que também são vítimas, né, desse processo, precisam construir outro caminho. Ainda não posso me tornar um reformatório, né? Tivemos um problema até de enfrentar a justiça, que é assim, o juiz, o conselho tutelar queria obrigar a colocar o menino aqui como se ele fosse cumprir uma pena aqui dentro. Né? Não, aqui é uma escola que das famílias, né? Que abriga o melhor que a gente puder, né? Mas não é um reformatório de quem, por algum motivo, alguma circunstância, né, teve alguma dificuldade, algum desvio nesse processo, né? E a gente vê como as crianças querem estar aqui, né? Que o dia quente que o professor leva a tomar um banho de rio, estudar debaixo da mangueira, que
que tenham esse respeito a eles. Por isso resulta, né, na falta da evasão escolar. Eles estão aqui por vontade própria. Então observa que não é um espaço, ele não é um espaço confortável, né? A escola tem que ser alegre. Trabalhar com jovens tem que ter uma escola alegre, uma escola de repetição. Uma escola triste não é escola para os tempos de hoje, para a juventude. E de diálogo. A escola tem que estar alegre o tempo todo. E fazer escola alegre é tu ter professor alegre, tu ter monitor alegre. É você ter as famílias alegres com isso, né? Então, fazer uma escola alegre também exige um pensar para isso, né? Se tiver que parar um dia aqui, tudinho na escola, para o menino jogarem bola, deixa de fazer isso, não é? Porque a gente quer o aluno com a cabeça, com a mente sadia, com bom aproveitamento. Um jovem com a cabeça cansada, com a cabeça perturbada, ele não vai ter aproveitamento. Então a gente precisa ter isso muito claro, assim, quando se faz educação. Tá, eu vou fazer uma recapitulação. Não, acho que só... Vai lá, responde rápido. Mas eu nem fiz a pergunta. Vai logo aí. Não, pode ser assim, será mais rápido. Não, mas eu tô falando do... Faz o teu gancho aí, vai. Pode falar. Recapitulando, então, a gente falou sobre a Escola Familiar Agroextrativista do Carvão, desde a sua fundação, lá em 1995, a sua inauguração em 97, que ela funciona como uma escola comunitária de semi-internato. As crianças passam 15 dias aqui, 15 dias em casa, respeitando a pedagogia da alternância e respeitando todas as particularidades, tanto sociais quanto políticas, enfim, individuais, né, de cada família, de cada pessoa. A gente tenta sempre respeitar a teoria e a prática, fazer uma maneira de aplicar isso de uma forma que seja mais produtiva, né, que seja mais fácil de ser aprendida. E é um grande diferencial justamente essa proximidade com a família que a escola tem. Em outros momentos o Joaquim citou por cima, mas agora gostaria de introduzir, que é sobre a Associação Nossa Amazônia. Tu citaste como em 2017 teve a necessidade de fazer uma reformulação, né, desse pensar da escola. Então eu gostaria de saber de onde surgiu a ideia de criar a NAMA, qual foi a necessidade para essa criação? Olha, a NAMA, ela nasce desse refazer nas coisas, né? Para mim, por exemplo, vou dizer assim, que eu acho que tudo acontece no seu tempo. E eu um pouco lá atrás já tinha pensado dessa forma, mas por uma série de circunstâncias não foi possível, porque eu me afastei aqui da escola em 2013, né? Que não era o momento, talvez, das coisas serem refeitas, né? E quando a escola quase fecha ali em 2016, as comunidades pediram socorro, né? Que, olha, a escola está fechando, tal. E aí houve uma grande mobilização para a gente não deixar a escola fechar, e a gente retorna. Mas até então, até ali 2016, como é que a escola se mantinha? A escola se mantinha com as parcerias, né, de uma forma, mas já está praticamente funcionando como uma escola normal. Usando matemática, português, uma escola comum, né? Já está perdendo a sua essência, a sua característica, né? Então, quando a gente retorna a partir desse movimento, nós tomamos uma decisão aqui. A escola tem que funcionar com o modelo que ela vinha. Mas nós temos que ter um grupo que vai repensar a reconstrução dessa escola. Porque se nós estamos numa nova conjuntura, exige que eu tenha uma nova forma de olhar as coisas. E aí isso foi feito naquele momento, juntou um grupo que foi repensar a escola, né? E nesse repensar a gente construiu um pensamento, né? Construímos um organograma desse pensamento e ficou desenhado que nós teríamos que manter uma associação dos pais, que elas têm o seu mandato a cada 2 anos, mas era necessário, porque tudo que a gente tinha percebido para trás era a grande capacidade de gerir, fazer gestão administrativa, gestão financeira, gestão pedagógica. Então, isso foi um grande dilema dessa avaliação dos 21 anos da Escola Família. Então, a partir daí, nós decidimos criar
uma entidade que viesse com um perfil de fazer gestão de uma plataforma de desenvolvimento territorial, mas trazer consigo, assim, uma responsabilidade maior do ponto de vista de gestão de pessoas. Estou falando de profissionais, de professores, das coisas, de quadros de pessoal, fazer administração financeira, né? E se apropriar, né, da concepção pedagógica, da concepção de fazer a educação. Então, a ANAMA ela foi estruturada com esse pensamento de ser uma entidade de caráter técnico para responder à gestão, à administração e esse fazer coletivo, não é? Então, é uma entidade muito nova, mas ela nasce com esse perfil específico, né? Para a gente dar segurança para a gestão e segurança para as parcerias, porque existe muita gente que gostaria de apoiar a escola, mas ninguém coloca a parceria, o recurso, onde não tem a segurança para fazer a gestão, para fazer a administração. Então a ANAMA ela nasce desse contexto, não é? Para responder a uma nova visão que a gente tem da escola, para a gente construir processos seguros de parcerias, não é? E também com a comunidade, porque a partir daí também a gente, como tudo a comunidade é onde as coisas acontecem, obviamente que a gente vai fazer parcerias para fortalecer a comunidade, porque é lá que eu tenho que fortalecer, é lá que eu tenho que ter parceria para melhorar a produção do camarão, é lá que eu tenho que ter parceria para melhorar a produção do açaí, o manejo do açaizal, eu tenho que ter parceria para fazer o manejo com as abelhas, porque é lá que a comunidade precisa. Então eu tenho que ter uma entidade que possa fazer até parceria com captação de recursos e de aplicar na comunidade, porque o financiador não financia a educação, simplesmente, ele financia o desenvolvimento territorial, a conservação ambiental, o desenvolvimento sustentável, a política com as mulheres, com os jovens, com essa política de desenvolvimento sustentável. Então a gente surge com essa característica. Por isso que a ANAMA ela é um pouco diferente de qualquer outra entidade que existe na Amazônia, porque a gente nasce para fazer desenvolvimento territorial dentro de uma plataforma de desenvolvimento, mas tendo uma ferramenta como a educação como um eixo do processo. E vem dando muito certo. A ANAMA surge por uma necessidade, mas nasceu também de um ano de estudo, de amadurecimento, de ponderação e principalmente de visitas na comunidade. E ela vem trazendo, ela traz muito resultado positivo. Boas parcerias, já tem comunidades usufruindo de parcerias feitas através da ANAMA. Inclusive a Educomunicação veio para a escola, fechamos uma parceria, a ANAMA fechou uma parceria há 1 ano, 2 anos atrás, para trabalhar Educomunicação com os alunos e várias parcerias, formações, oficinas que vão nos fortalecendo, inclusive esse podcast, né? É fruto de uma parceria que chega e casa com o sonho que nós tínhamos há muito tempo de internalizar esse projeto de comunicação com os jovens, com foco na comunidade. Tipo assim, a gente quer comunicar sim para fora, mas a gente tem uma necessidade imensa de comunicar para dentro, para divulgar aquela festa linda que a comunidade faz há 200 anos, de fazer um portfólio de toda a produção da comunidade, de estar divulgando o dia de feira, de estar levando para a comunidade essas campanhas que são tão necessárias, de violência contra a mulher, contra o idoso, tudo isso. Então, eu acho que a ANAMA, nesse pouco tempo de vida, ela já tem assim, um resultado muito positivo. E, acima de tudo, a gente está formando gerações, né? Porque quando a gente aposta no aluno, quando a gente aposta na menina lá da comunidade, para estar descobrindo essa ferramenta maravilhosa, que é a comunicação, que é estar aproveitando a internet, as tecnologias eletrônicas a favor. É um contraponto minúsculo, porque hoje
as comunidades sofrem muito também por conta o acesso a conteúdos que não são muito legais. Eu acho que tem uma coisa também com a ANAMA que é um desafio para nós também, tá? Porque dentro da política socioambiental, né, isso é bem... se explica, né? Como até bem pouco tempo o nosso povo na Amazônia não sabia ler e escrever, então nós ficamos muito assim, nossas parcerias eram necessárias com outras organizações socioambientais de fora do sul do Brasil, por exemplo, né? Do eixo sul do Brasil, né? E isso explicava porque fazer gestão de parceria, uma série de coisas do ponto de vista administrativo e financeiro se justificava, mas vai tendo um momento que a gente vai conseguindo fazer isso a partir daqui também. Então a ANAMA vai construindo capacidade para fazer isso aqui também, mais perto da comunidade, porque quando a gente traz o parceiro é muito bom, mas o parceiro vem com data de validade para sair e a vida continua. Precisa de uma sustentabilidade. Então a gente precisa manter uma perenidade nisso. Então a ANAMA também nasce um pouco com essa perspectiva do que nosso trabalho tem que ser mais constante e perene. Porque um parceiro que vem, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois vai embora, mas essas coisas precisam continuar. Então a ANAMA nasce um pouco dessa perspectiva. Mas ela não para aí. Porque o nosso olhar, da forma que foi feito, a gente tem 3 tripés para agir. Um é a formação, é o conhecimento, é a ciência. Aí a escola vai se moldando para ir junto com a associação. Outra coisa é a organização comunitária, que tem uma associação, tem uma cooperativa, coisa e tal, que mexe com a organização comunitária do processo. E outra coisa é começar um relacionamento com o mercado. Esse relacionamento nosso com o mercado, que é uma coisa nova, vai exigir um outro instrumento, que é a cooperativa. Então nós vamos ter um tripé funcionando conjugadamente: formação, organização e negócios, que é o mercado. Então isso tudo por dentro de um processo de formação constante, porque a escola ela é uma cooperativa social. Então, onde olha para a escola família hoje, ela é uma cooperativa social. Tanto por exemplo, aqui, dada a quantidade de alunos que ele tem, esses meninos aí comem 5 toneladas de farinha por ano. E essa farinha é doada pelos pais. E os pais se mobilizam para ajudar muito a escola. Por isso que ela é uma cooperativa social. Mas a gente precisa fazer um exercício para a gente ir migrando para uma cooperativa econômica solidária também. Agora, isso também é um fazer. Isso é um construir. Porque nós não temos na Amazônia essa cultura do cooperativismo, o conceito que é visto, ele ainda é muito aquém. Então nós temos que construir um processo solidário de cooperativismo. E essa vivência comunitária é fundamental, porque se tem uma coisa que é solidária é a natureza, é a floresta, é os rios. E a gente aprende, esse solidário a gente aprende com a própria natureza. Porque eu quando eu vou andando pela algumas comunidades, que eu vejo as mulheres catando castanha de andiroba de pracaxi para fazer o seu óleo, extrair seus óleos, aquela senhora não sabe de onde veio aquele pracaxi, veio aquela semente, ela veio de colocações que ela não sabe de onde fica. Ou seja, aquela semente nasceu numa árvore, que foi polinizada por uma abelha, que cresceu, jogou a semente, a água arrastou e veio trazer para aquela senhora ali. Então isso é uma cadeia solidária extraordinária. E a gente precisa aprender com isso. A natureza precisa me ensinar a ser solidária também, porque a gente vive do nosso relacionamento. Então isso precisa vir também para dentro da escola, para dentro daquilo que a gente está construindo, né? Agora, para a gente finalizar aqui o assunto da Associação Nossa Amazônia, eu gostaria de saber como que ela se mantém em atividade, com o quadro técnico, com os funcionários, porque o entendimento é que existe a escola, existe a ANAMA, elas se conversam, óbvio, né? Mas são dois quadros de funcionários diferentes. Exatamente, são diferentes. Eu acho que um projeto como o nosso, ele sobrevive das parcerias. E essas parcerias são relações diferentes.
né? A primeira parceria que a gente tem é com a comunidade. A comunidade é uma grande parceira, porque primeiro que a escola é dela. Por isso que eles doam muita coisa para a comunidade. E faz uma doação mensal pequena, mas é muito simbólica, porque por mais que um dia a escola, vamos sonhar que um dia nós tenhamos aqui tudo que a gente precisa, mas ninguém pode dizer a responsabilidade ou o compromisso. O compromisso é uma coisa constante. E o compromisso independe de você rico ou ser pobre. A doação não independe disso, né? Então, o primeiro parceiro é a comunidade. São as famílias. Então, segundo, nós trabalhamos com a principal política pública desse país, que é a educação. Sim. E houve uma luta por trás desse processo todo para que um projeto como esse se beneficiasse do Fundeb, que é uma política do governo federal. E por nós adotarmos a filosofia da pedagogia da alternância, nós recebemos verba pública do Fundeb, que mantém o nosso quadro de professores, de monitores, da parte. Então, aí seguramente uns 80% de tudo que mantém a escola vem dessa conquista da política pública. E a gente tem que, por isso da importância da NAMA, para a gente fazer uma boa gestão disso, para a gente se manter sempre recebendo esse dinheiro. Então, esse é um ponto. Depois nós temos outras parcerias que se desenrolam aqui para trabalhar mais com a comunidade, na parte do desenvolvimento, né? E aí temos um projeto aí com entidades, com embaixadas, tem uma parceria com entidades privadas, algumas parcerias, né, de acordo com aquilo que a gente acredita que a gente está fazendo. Também não queremos qualquer parceria, né? Porque tem parceria que às vezes dá até prejuízo para a gente. Então, que comunique com o que a gente está fazendo, que fortaleça o que a gente está fazendo, né? Então, nós temos parceria assim, com o financiamento norueguês, por exemplo, que sempre foi muito. A Noruega sempre financiou muito a questão socioambiental, então essas parcerias muito interessantes. Temos outras parcerias mais pontuais, né, que a gente tem, como o caso, o nosso projeto com as abelhas, que é fundamental para a floresta, com a Brasil Foundation, muito interessante, e também com a Noruega, né, com a atividade econômica do açaí, né? E tem umas parcerias mais pontuais, pequenas, né, que ajudam muito com ferramentas do processo, mas como o caso do Saúde e Alegria, com a DW, né, com esse projeto aqui de comunicação, né? Então tem umas parcerias pontuais, mas tem uma estruturante, né, nesse processo. Então a escola ela vive dessas parcerias, e a gente precisa fazer uma boa gestão administrativa e financeira desse processo, mas também uma boa gestão política disso. Né? São dois movimentos. Vou ter uma gestão administrativa e financeira e uma gestão política, porque essa gestão política é que faz essa relação da conservação da biodiversidade, faz essa relação com o fortalecimento da política com as mulheres, essa relação com as políticas com os jovens, né? Do cuidado com o rio, né? Então, essa relação política faz com isso. E também com boa parcela do governo que acredita também no que a gente faz, né? Tanto no governo federal, governo do estado. Então, o nosso projeto, assim, ele tem conseguido sobreviver a partir dessa visão e dessas relações que a gente vem construindo e estamos construindo, está em construção, né? São parcerias mesmo, porque o Joaquim fala uma coisa muito interessante. Nós trabalhamos arduamente para constituir a NAMA e em cima de uma necessidade que se olhou quase mais de 20 anos para trás. 21 anos. 21 anos. Então hoje, quando a gente diz que a gente não quer qualquer parceiro, não é uma questão de soberba, é uma questão de zelo e de cuidado. Mas nós temos sido muito felizes com as parcerias que chegam com a gente, que por mais que sejam às vezes até de outro país, de outro estado, a conexão mental, a simbiose, o pensamento, a gente percebe que comunga dos mesmos princípios, que é a comunidade, que são as pessoas, quer envolver, quer desenvolver, quer humanizar. Então, até então, a NAMA tem sido assim, muito feliz com as parcerias que têm chegado. Essa, por exemplo, da Educomunicação, essa
que a gente está fechando agora com a DW, né? Tem até assim uma historinha incrível. Há 10 anos atrás, se imaginou uma rádio interna na escola com aqueles alto-falantes antigos, né? E aí a gente escreveu, ainda era no papel, escreveu aquilo tudo que a gente pensava, em vez da gente acordar, a gente vai fazer uma saudação através dos microfones e tal. Colocava o alto-falante lá na beira do rio para estar orientando sobre a Tábua da Maré, não sei o quê. Há 10 anos atrás, a gente pensou nisso. A gente escreveu isso, a gente guardou isso. Em 10 anos a gente não conseguiu. E a ideia já era comunicar para dentro. Tipo assim, eu tenho uma experiência maravilhosa com a Rocilda aqui da Forma Mazagão. Eu tenho um PA lindo sendo desenvolvido por uma ex-aluna que hoje é mestranda da Unifap. Isso é muito bonito de mostrar para fora. Mas a gente queria também, através desse trabalho, mostrar para a comunidade lá que está dormindo ainda, lá não sei aonde, que ela pode chegar aqui também. E a gente nunca conseguia alguém que entendesse isso. E agora chegou. Então, assim, é uma felicidade muito grande, a gente está cuidando disso com zelo muito grande, e trazer os alunos, trazer a juventude para esse processo. Porque a segurança que a gente tem é que um sonho de 10 anos, ele pode ainda ter mais 10, mais 20 para frente. Porque a gente vive de sonho, mas a gente precisa alimentar. Também com pensamento orgânico, não pode ser com pensamento envenenado. Eu acho que a caminhada, a parceria é para a caminhada do fazer e da necessidade do fazer. E aí, por exemplo, com o governo do estado do Amapá, que opera todo o processo, conosco, a grande parte da parceria, tem uma parte da parceria que ela é financeira. O custeio dos 80%, por exemplo. Mas tem uma parceria que é para a caminhada da construção de muitas outras coisas. Nesse processo, por exemplo, tem uma parceria com as universidades. Isso também é governo. Né? E com a universidade a gente constrói outras ferramentas desse processo. Né? Que envolve dinheiro, mas não dinheiro do custeio da escola, mas envolve também um custo para a gente fazer esse tecido de construção que vai servir de aprendizado para nós e para eles também. Um aprendizado também dessa convivência na rede pública, porque o poder público sempre é muito pesado, né? É muito lento, né? E tem muita incompreensão daquilo que a gente faz. Então também tem uma pedagogia para a gente ir construindo toda essa relação, esse pensamento, né? E aí tudo isso é processo de parceria, que vai se desenhando e que vai fortalecendo os elos para fortalecer essa caminhada de estar somando para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar a qualidade da educação desse país, desse nosso estado e assim por diante, né? A NAMA é um legado. É um legado de uma história que fez sucesso, mas também que teve muitos desafios. Então a NAMA, ela é um legado assim de a gente ir aperfeiçoando o processo. Então ela já entra num processo um pouco mais aperfeiçoado do que foi lá atrás. Então ela é dessa história, desse legado. Então ela é uma ferramenta que ela teve que olhar para trás e dizer, não, uma ferramenta agora tem que ser com essa modelagem. Isso é um ponto. Um outro ponto é que também com a NAMA a gente está fazendo coisas que já nas nossas parcerias que nunca teve com as escolas famílias. Estou falando de ferramentas, mas assim, muito orgânica daquilo que a gente está fazendo. Porque uma coisa é a gente dominar a pedagogia da alternância. Outra coisa são os instrumentos que deem diretrizes para isso. Né? Então nós estamos fazendo muita coisa com a Universidade Estadual do Amapá, com parceria com o governo, fazendo muita coisa muito interessante nesse momento. Então isso é fruto de um legado. Então a NAMA hoje, quanto instituição, ela é fruto de uma avaliação histórica, né, que se estrutura em cima disso para dar uma caminhada mais segura para frente. Né? Inclusive, Laís, governo federal também. Governo federal, a NAMA tem relação com o governo federal de parceria. Ontem mesmo nós ganhamos um veículo da Codevasp. É o governo federal, através da NAMA. E
eu vejo sim um legado da NAMA, mas eu gosto também de dizer que eu vejo a NAMA um veículo para o futuro. Construído com toda a nossa experiência, com tudo que não foi legal lá para trás, mas que nós extraímos o melhor que tinha disso tudo. E a minha expectativa é que ela seja esse veículo de futuro para essa juventude que está aqui, com esse olhar de amor para os territórios, de responsabilidade, e quem sabe não seja uma boa semente, né? Com certeza. Bora lá. Então, feita toda essa nossa conversa, eu gostaria de saber se você tem mais alguma consideração para finalizar. Bom, eu acho que nós, quanto pessoas, né, a gente tem uma nossa cota de obrigação de passar por essa vida, né, fazendo coisas que sirvam para as pessoas. Eu acho que Deus não deu a vida para a gente para não deixar alguma coisa que seja muito concreta, né? E para nós, para mim, que vim de família muito humilde, né, de desafios muito grandes, mas também de muita lição, né, de história, de momentos, né, somar com esse processo, para mim, é muito importante, né? Então eu sei que daqui a pouco eu não vou estar aqui, como meu pai que construiu esse processo também não está aqui, Pedro Ramos que passou não está aqui, Chico Mendes que passou não está aqui, mas essa história está sendo continuada. Então nós temos a obrigação de deixar bons exemplos, né, para esses jovens, né, que estão precisando, né, para a comunidade, para todo mundo. Então cada um de nós vamos deixando a nossa semente, né, nessa passagem e deixando esse mundo melhor para quem está vindo, né? Acho que isso é um pouco do que a gente sempre sonha, né? Eu encontrei um mundo que estou passando por ele, mas tem que deixar ele para alguém. Então esse que está vindo precisa receber uma coisa boa, né? Uma coisa positiva, né? Um mundo que também ele passe por ele, passe a deixar para outras gerações e assim por diante. Então esse é o tecido que é importante. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Acho que a nossa conversa foi muito rica. Convido vocês a participarem de futuros podcasts nossos. Obrigada. Muito obrigada. E convido vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, para seguirem os nossos perfis da Associação Nossa Amazônia, tanto no YouTube quanto no Instagram, e também do podcast Nossa Amazônia. Nosso muito obrigada e tchau.